Olá, meus irmãos. Então, continuando aí a Confissão de Fé Batista de 1689, nossos estudos, não é isso? Hoje a gente vai tratar aí do capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Como eu tenho comentado, alguns desses temas a gente já sabe, né? A gente já ouviu falar. Aqui a gente está sistematizando e está colocando em ordem, né? E tirando algumas dúvidas também, esclarecendo alguns pequenos conceitos, né, que às vezes a gente passa batido, algumas coisas que a gente não consegue ver, tá bom? Mas eu acredito que todos os irmãos já ouviram falar de arrependimento, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, né? Isso é a pregação de João Batista, a pregação de Jesus Cristo, começava sempre com o arrependimento, né? Esse clamor por arrependimento. Pois bem, então vamos ler o primeiro parágrafo aqui e fazer alguns comentários, certo? Aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Está lá em Tito 3, 2, 5. Vou ler rapidamente aqui o texto de Tito. Tito 3, 2, 5 está escrito o seguinte. Tito 3, de 2 a 5. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Certo? Então, antes nós, principalmente aqueles que, né, são convertidos em idade adulta, vamos dizer assim, em anos aqui maduros, né, normalmente tem uma vida pregressa no mundo, né, e cheia de delitos, pecados, e atolado no lamaçal mesmo do pecado, como está escrito aqui, vivendo nos prazeres, paixões, na maldade, na inveja, odiando uns aos outros, ou seja, atolado no pecado e sem nenhuma consciência, né? Quem veio do mundo, aí, de repente, eu, desde cedo, fui, né, fui convertido pelo Senhor e desde cedo caminhei nos caminhos, né, do Senhor, mas de repente quem viveu uma vida inteira, né, sabe o quão desligado, vamos dizer assim, era a pessoa quando estava no mundo. A pessoa estava muito preocupada com isso, a sua vida era prazerosa e ele vivia assim, e portanto atolado no pecado, e portanto é necessário o reconhecimento e o arrependimento dessas obras, dessa vida má. Entender que essa vida não é a vida que Deus propôs, não seguia o padrão de Deus e não vivia para a glória de Deus. Tá certo? E não é uma lista de regra. Aqui até tem alguns pontuando alguns elementos, né? Isso na inveja, tal. Mas, de repente, o crucial é a pessoa não vive para a glória de Deus. A pessoa que está no mundo não vive para a glória de Deus. Então, esse é o maior problema. O que tem que se arrepender? A pessoa não viveu para a glória de Deus, portanto, viveu no pecado, viveu na inveja, na imundícia, atolado nos seus prazeres, atolado no mal, né, isso, nos vícios, na sensualidade, na lascívia, e aí por diante, assim por diante. Ou seja, não vivia para a glória de Deus. Então, ela é um motivo de arrependimento, tá? Agora, um destaque, não é só a pessoa, né, madura que deve se arrepender. Aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, não é isso? Então, também não deve se confundir que, então, os outros que se converteram na infância, ou que desde a infância, não precisam de arrependimento? É claro que precisam.
Só que a gente vai pontuar o seguinte: esse tipo de arrependimento é bem mais crucial ou visível, essa necessidade, essa profissão pública, do que aquele arrependimento quando você não tem tanto expressão de pecado, não teve oportunidade ainda, porque é só também uma questão de oportunidade de manifestar. Então, seu arrependimento ele deve existir também, desde a consciência, mas é uma coisa tão automática, a criança, de repente, no lar cristão, discipulada, evangelizada, é tão natural esse arrependimento que não seja, que não é uma coisa tão marcante assim como um adulto. Então, essa a ideia. Mas existe e deve existir em todos, tá bom? Arrependimento dos pecados. Até porque, como a gente viu, até mesmo a criança já é pecaminosa, ela já nasce em pecado. Tá certo? Então, quanto antes houver consciência disso, é necessário o arrependimento de todo cidadão, tá bom? De todas as pessoas. Mas, como a gente está mencionando aqui, esse arrependimento, não é isso? Só um pouquinho, vou fechar aqui, tá fazendo barulho um negócio. Mas esse arrependimento, então, para os adultos, ele é mais visível, mais crucial ainda, tá bom? Vamos continuar aqui. Outra coisa, aqui também enfatizando de novo, os eleitos, tá? Aqueles eleitos que são convertidos, não tem convertidos sem ser eleito, tá bom? Então, são os eleitos que são convertidos, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes arrependimento para a vida e eles se arrependem do que fizeram, do modo de vida que andaram, e arrepender-se, presta atenção, a gente tem que saber a ideia adequada bíblica, tá? Arrependimento não é simplesmente dor, não é uma tristeza, não é simplesmente uma aflição, certo? Não está ligado a essas coisas. Arrependimento bíblico, arrependimento é igual a mudança. Então, se não muda, não tem arrependimento. Então, é uma coisa fajuta, farsa, mentira. Entendeu? Como é que você sabe se há um arrependimento genuíno? Se houve mudança, né? Aquele que furtava, não furte mais. Ele se arrependeu, então ele não furta mais. Aquele que mentia, não minta mais. Arrependeu mesmo? Então não faça isso. Aquela prostituta que os judeus falaram, né? Que para ser apedrejada, não é isso? Que foi pega em adultério, chegaram até Jesus, e Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, para mostrar também a hipocrisia daquelas pessoas, né? Em acusarem os outros e não olharem e se enxergarem a si mesmo, e acusando e fazendo um juízo injusto também. O problema não é também exercer o juízo ali, a análise, também é a injustiça, tá bom? O processo estava injusto ali, não tinha a presença do homem, enfim, não estava na sinagoga, era durante o dia e na impulsividade, enfim. Se eu não me engano, ainda num dia que não era adequado para fazer isso. Mas, enfim. Então, Jesus está mostrando a corrupção ali, né? Enfim, Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atira, vai embora, ele olha para a mulher, vai e não peques mais. Tá certo? Vai e não faça mais isso. O que ele está falando para aquela mulher? Arrependa-se. Ó, ninguém te acusou, também não vou te acusar, mas se arrependa e siga a sua vida. Que Deus te abençoe. Né? Arrepender é mudança. Vai e não peques mais. Simples, né? Jesus olhou para a mulher, aí as pessoas às vezes querem deturpar a palavra. Jesus era a favor, veio para os pobres, os adúlteros, os oprimidos e não sei o quê. Tinha uma opção por essas pessoas, quase que colocando Jesus numa vertente ideológica. Mas, na verdade, Jesus não... Jesus conversava com essas pessoas, se misturava, mas tem que ter um cuidado aí, né? Jesus se misturava para falar para eles: se arrependam, vão e não peques mais. Jesus não se misturava para ser como um deles.
Jesus conversava com todos e entrava em todos os lugares, mas não para ser como as pessoas, mas para chegar para elas e falar: arrependam-se e crede no evangelho. Arrependam-se. Não peques mais. Então é diferente, né? Ok, então esse é o arrependimento, é mudança, tá? Mudança. Deixar a velha vida e avançar para a nova. Isso é esse arrependimento, de certa forma, ele dá nuances do seu acontecimento. Porque Jesus diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, o arrependimento é aquela situação em que você muda e essa mudança gera frutos, às vezes é perceptível. Não sei se você já viu algumas pessoas que é até chocante o arrependimento e a conversão na vida delas. De repente, um traficante no morro, temido pela comunidade, terror das baixadas, procurado pela polícia, aquela vida desregrada. De repente, o cara tá de terno, gravado, com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja todo momento. Se converteu mesmo. Então, é visível, não é isso? Um caso, assim, mais entre os famosos, né? Aquele Rodolfo, né? No auge da sua carreira, né? Musical, ele se converteu, né? Uma conversão abrupta, ele simplesmente largou a banda, tudo, e veio para o evangelho. Então, as pessoas criticaram, a mídia, né, lamentou, os amigos da banda dele, que estava faturando milhões, ficaram com ódio dele, tiveram até intrigas e tal, escarneceram ele, foi uma série de coisas, né? Banda Raimundo, se eu não me engano. Aí o Rodolfo, o vocalista, né, é convertido ali, alcança a salvação, o Senhor toca na vida dele, faz uma obra ali e ele larga tudo. Então, uma mudança bem abrupta. Não estou justificando, não sei como é que está a vida dele hoje, faz muito tempo, né? Mas até onde eu sei, ainda está ali, de fato firme nas suas, né? Não é uma vertente, assim, cristã que eu acho que é a mais salutar de todas, mas um cara que vivia nas drogas, na mulherada, na prostituição, no mundo né, que você pode, da noite, aquelas coisas mais pesadas que você possa imaginar, o cara que larga isso tudo de repente e vai viver simplesmente, né, e fielmente com a mulher, os filhos, se dedica à família, vai para a igreja, larga drogas, larga vício, larga a noitada, larga o emprego, larga os milhões que ele ganhava com isso, larga tudo. Então, já é para se pensar, né? Então, arrependimento é isso, ele gera frutos. Não adianta falar, eu creio e viver do mesmo jeito. Esse é o problema, às vezes, de muitos evangélicos, né? Eu creio e levo a vida do mesmo jeito. Eu creio, eu sou cristão, vou para a igreja, tal, mas eu, de repente, sou um político que eu estou fazendo tudo errado, estou roubando, estou aceitando propina, estou fazendo... A bancada evangélica é vergonhosa, Se você analisar, a chamada bancada evangélica só tem bandido, se dito cristão ainda. É vergonhoso, meus irmãos. Então, a gente se questiona, onde é que está o arrependimento, né? Onde é que está essa renúncia da velha vida? Essa é a questão, certo? Tinha até uma música muito antiga que falava assim, ó, não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado, né? Acho que os mais antigos aí vão até lembrar, tocava muito nas rádios, etc, né? Não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado, já que se criticavam, né? Até no contexto, né? Essa música até também no contexto católico, né? Não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado, mas ela se encaixa. De fato é isso, não adianta. Tá faltando o básico, o arrependimento. É isso? Então, uma mensagem que precisa ser reafirmada hoje para a igreja. Arrependei-vos. Certo? Arrependei-vos. Largar a velha vida, largar... é interessante fazer um comentário aqui também.
Na tradução da Bíblia, certo? Para a Vulgata Latina, feita por Jerônimo, e que foi o texto, né, adotado pela Igreja Católica como texto oficial. Então ele traduz esse arrependei-vos por penitenciai-vos. Aí deu uma confusão muito grande, porque aí na visão da Igreja Católica, e aí dá até base para as obras, tá certo? O arrependimento, como uma tradução como penitenciai-vos, então surge aquela ideia de eu pagar uma penitência, de eu me flagelar, de eu fazer orações, de eu pagar votos e oferecer rituais e coisas do tipo, porque eu tenho que me penitenciar pelos meus pecados. Então, aí vem uma corrente toda equivocada do que seja a ideia do arrependimento. Arrependimento não é você pagar a penitência também. Ah, eu cometi algum erro, então eu vou pagar uma penitência. Não é esse o conceito bíblico. O conceito bíblico é arrependimento. É mudança. É você, aqui na sua mente, no coração e na prática, você mudar. E isso como fruto do Espírito Santo, porque também ninguém consegue. Ah, eu vou me arrepender. Não, não consegue, meus irmãos. Tá certo? Aqui, ó. Deus é que concede. Não é isso. Eu vou me arrepender. Então também é mais um dilema para a gente trabalhar. Não é eu vou me arrepender. O Senhor fala, arrependei-vos. Ok. Mas quem vai dar a potência, a força, a energia para nós mudarmos? Só Ele mesmo. Só Deus pode dar a força e o vigor para se arrepender. Não adianta você ir chegar lá numa Cracolândia e olhar para o noiado, para aquele drogado, dependente. Não adianta você olhar para ele e falar assim: larga a droga e sai daí. Você vai falar isso, vai embora e ele vai continuar lá, porque ele não vai ter poder. E às vezes ele até quer. Você pergunta para eles, eles não queriam estar ali, a maioria deles não querem, choram, sofrem, mas estão presos. Fale com a pessoa dependente para você ver. Às vezes, quando passa as crises, quando dá, melhor dizendo, as crises de consciência, etc., as pessoas choram, sofrem, e se desesperam, rola pelo chão, elas não querem viver aquilo, mas quando passa essa crise, e aí o vício, e aí a sua impulsão, e aquela prisão vai e elas voltam a se drogar de novo, enfim. Mas não adianta falar, muda, muda. O chamado é mude, universal. Arrependimento é para todos os homens. Arrependam-se. Mas quem é que vai se arrepender? Aquele que tiver a potencialidade dada por Deus. Ninguém consegue largar. É bem coerente com o que a gente está falando no curso inteiro. É bem coerente. Ninguém consegue largar a sua velha natureza por si só e assumir uma nova natureza, entendeu? Arrependimento é isso, é largar uma velha natureza e assumir uma nova. Entendeu? Se você é leão, você não vai comer alface, você vai comer carne. E mesmo que eu fale, leão, coma alface, ele não vai comer. Desde pequeno, se eu der alface para ele comer, ele não vai ser domesticado assim. Ele não vai gostar de alface, ele não vai comer alface, ele vai querer comer carne. E não adianta eu falar para o leão, mude. Não adianta eu falar, se converta, se arrependa de ser leão. Ele não vai conseguir. Pegue um porco, dê um banho nele e crie dentro de casa como se fosse um gato. Na primeira oportunidade, a porta estiver aberta, ele vai para o quintal e vai se jogar na primeira lama que ele achar, porque ele é porco. E não adianta você falar para ele mudar, ou querer fazer, ou forçar por meios externos, ou dar leis, regras, procedimentos. O porco é porco. Estão entendendo? Então, como é que muda isso? Também é obra do Espírito Santo, obra de Deus, né, operada pelo Espírito Santo, pela mediação de Cristo, que dá o arrependimento para a vida. Segundo aqui, considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provocações.
Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Tá certo? Então, a gente vai pontuar duas coisas aqui. Há um arrependimento ligado à salvação, tá certo? E esse grande arrependimento, ele ligado à salvação, ele é feito de uma vez por todas, tá bom? Porque você, uma vez salvo genuinamente, você não retorna desse estado para precisar se arrepender de novo, para ser salvo de novo. E existe outra categoria de arrependimento que é para os salvos, que é aquele arrependimento que a gente confessa e vai caminhando no caminho da santificação para mudar pequenas falhas no caminho, pequenos pecados, percalços, porque ninguém é completamente isento de pecado. Tá certo? Então, há um arrependimento ligado à salvação. Esse grande arrependimento é único, mas é um arrependimento também que dura a vida inteira, que é o hábito de você, após o seu pecado, ou em meio ali a essas circunstâncias difíceis, você sempre está orando a Deus, confessando, se arrependendo e mudando das suas falhas, tá bom? Então, diferenciando aí. Então, ele começa aqui, ó, considerando que não há ninguém que faça o bem e não peca, ou seja, todas as pessoas pecam, não tem um totalmente santo e perfeito entre os homens, está lá em Eclesiastes 7:20. Vou ler aqui rapidamente, ele diz o seguinte, Eclesiastes 7:20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então, não tem esse santarrão, tá certo? Não tem. Você pode olhar, de repente a gente tem pessoas admiráveis, a gente olha o pregador famoso, a gente olha Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, os grandes homens do passado, Spurgeon, tal, Calvino, Lutero, todos eles eram pecadores e todos eles pecaram, e se você for investigar a vida, tem muitos pecados que você tem que ter até preparo para você não se escandalizar. São pecadores, tá bom? Pecadores. Então, não há ninguém que faça o bem e não peque. Todos nós continuamos pecando, tá bom? E que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair, tá? Até mesmo, traduzindo aqui, até mesmo o melhor dos homens, entre aspas, né? Se houver um melhor dos homens, até mesmo o melhor deles, por causa do poder da sedução e da corrupção que habita nele, e das tentações, até mesmo o que você possa imaginar, o melhor dos homens, ele pode cair em grandes pecados e provações. Tá certo? E a gente tem tido escândalos absurdos no meio até da mídia, né? Pastores que caem, homens, né? Só falando e tocando no termo de escândalo, tá bom? E de coisas assim que mancham. Não analisando se é genuíno ou não, mas só no viés do escândalo. Por exemplo, eu sou até um pouco desatualizado, mas eu fiquei sabendo recentemente, 3 grandes pregadores adventistas, e eu só estou falando do lado do escândalo, né? Até porque eu também considero cheio de problema essa linha aí, né, supostamente cristã, né? Então, mas o escândalo, né? 3 grandes homens, os mais famosos no Brasil, né? Os 3 caíram, né, em adultério, ali no contexto ali de trabalho e tal, com o secretário, com não sei quem, com a amiga, aquela coisa toda. E um escândalo absurdo, né? Homens que estavam aí na mídia, que tinham programas que era basicamente suporte da TV, Novo Tempo e etc. Então, supostamente eram homens santos, era referência para a denominação do Brasil, não, são homens cultíssimos, né? Tem uma sabedoria e tal, mas caíram de modo feio mesmo, feio. E não é só falar deles, não. Eu tô falando deles porque até a mim me chocou, né? Isso já faz uns 2 anos, mas eu fiquei sabendo um dia desse. Por isso que eu falei que eu, às vezes, sou até meio desatualizado, né?
Fiquei sabendo um dia desse, olhando pela internet, eu falei, meu Deus, esse cara... Porque até eu assisti alguns programas dos caras, entendeu? Porque dá pra você pegar muita coisa boa, né? Nem tudo é ruim. Então eu assisti alguns deles, né? Algumas partes eu achava interessante, pegava o que era bom algumas vezes, e aí eu fiquei chocado, entendeu? Mas entre os cristãos tem muito também, entre os cristãos evangélicos e protestantes, pentecostais, neopentecostais, tem demais, tem a rodo esse negócio aí. Então é um problema que a igreja deve, né, se precaver, se vacinar, mas não, a gente não deve passar pano, não deve justificar erro de ninguém, deve ter um processo disciplinar e tudo mais. Entretanto, a gente não deve desconsiderar que homens podem cair, tá bom? E quando cai, o que acontece? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus cai, Deus tem no pacto da graça providenciado misericordiamente que os crentes que assim pecaram e caíram, não quer dizer que perderam a salvação, tá? Quer dizer que caíram no sentido de falharem feiamente, tá? Então eles sejam renovados através do arrependimento para a salvação, tá bom? Não para serem salvos de novo, tá? Também a gente deve entender o texto coerentemente com o nosso pensamento. Se foi salvo de fato, pecaram e caíram, eles são renovados através do arrependimento e continuam na salvação, tá? Não para serem salvos ainda, tá? Mas aqui entenda como uma locução, né? Arrependimento para salvação, um bloco junto aí, tá? Porque o arrependimento, de fato, conduz, aperfeiçoa, desenvolve a salvação, tá bom? Mas eles são renovados. Então, pecou, caiu, falhou, o que sobra? O que é o caminho? O arrependimento. E qualquer homem, qualquer mulher está sujeito a falhas. E o que tem que fazer depois da falha? Arrependimento. Não é fugir, não é se esconder, não é sair da igreja. É ter peito, aguentar as consequências e se arrepender. Tá bom? Normalmente, o que acontece com as pessoas quando tem pecados, elas saem da igreja. Por vergonha, por medo, por temor, por não sei o quê. Então, o alerta tem que aguentar, entendeu? Vão falar mal? Vão. É um caso público escandaloso? É. As pessoas vão falar, né? Natural. Não só na igreja, em qualquer lugar, no seu trabalho. Se alguém comete um adultério, alguma coisa com outra pessoa, não sai o maior burburinho? Não é uma exclusividade da igreja. Na verdade, na igreja as pessoas deveriam ser um pouco mais sábias para tratar, mas é coisa de ser humano, entendeu? Falar, comentar, tá certo? Mas só dando esse exemplo, entendeu? Quando é uma coisa pública e bem chocante, as pessoas vão falar mesmo, as pessoas vão criticar. Aí o que tem que acontecer na igreja? A igreja tem que rapidamente instaurar um processo de disciplina. Não, essa disciplina a gente também tem que entender bem. Não é só para chegar junto e meter o chicote. É já para administrar a situação, entendeu? Para ver a pessoa, consolar, para ver se há arrependimento, para orientar para a sua renovação, para cuidar. Às vezes a pessoa está toda estourada também, precisa de cuidado. Não é passar pano isso, ela tá errada, cometeu, mas é crente, tá arrependido mesmo? Tá, então vamos mudar e vamos voltar as coisas no trilho. Então, essa disciplina serve para isso, para agir rapidamente com justiça, zelo, mas para restaurar, tá bom? Então, a igreja deve tratar isso aqui rapidamente, até para a pessoa também não sair da igreja, simplesmente, né, só levar pancada. É claro que também, se ela for uma pessoa recalcitrante, você vai falar, a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer mudar de vida, a pessoa acha que não está errado, que está tudo certo, que a igreja que é hipócrita, a igreja que é falsa, e não sei o quê. E vem com esses discursos, aí é outra coisa, outra situação diferente, tá certo? Mas para quem é cristão mesmo, o caminho não é sair da igreja, não é ficar com raiva, não é jogar pedra, não é... Enfim, o caminho é arrependimento. E arrependimento sempre envolve humilhação, humildade, tá certo? Porque você vai falar, eu tô errado.
Não é você apontar o dedo, né? Você vai falar, eu tô errado, eu pequei, e eu quero arcar com as consequências também do meu erro, e que Deus me ajude. Então é esse o procedimento. Que Deus me ajude, vamos prosseguir. Agora, muito comumente, quando as pessoas falham, ao invés de elas seguirem o caminho bíblico, elas saem da igreja e continuam no pecado. Tipo assim, parece que o pecado foi um estupim, entendeu? A pessoa tava andando, tava tudo bem, tava andando, pecou. E aí, pô, parece que foi um estupim. Pô, estourou tudo, a pessoa larga tudo, sai da igreja, né? E eu tô num grupo de pastores que alguns pastores estão comentando a dificuldade que estão tendo, não é isso? Por vários irmãos que às vezes somem da igreja, depois não dá satisfação, saem da igreja, e quando vai se investigar, é por causa de pecado, de volta para a velha vida, e às vezes não dá nem satisfação, nem busca ajuda, nem pede conselho para pastor, para diácono, para nada, para presbítero, e sai da igreja, entendeu? Então é entristecedor, meus irmãos. Para quem é pastor, é uma dor no coração contínua. Imagine um pastor que tem, sei lá, 150 membros e 10 deles simplesmente saem da igreja. Isso, o pastor Renan abordou também na conferência. E, de repente, 10 deles simplesmente desviam, meu irmão. É uma dor, é uma lástima, assim, entendeu? Aí a igreja tem que fazer um processo de disciplina, tem que ir atrás, tem que acompanhar, tem que ver o que. Normalmente as pessoas simplesmente largam tudo. E a pergunta é: por que é tão difícil se arrepender? Enfim, falta, né? Não sei, falta uma comunhão, uma vida, potência mais né? Dos frutos do Espírito na vida da pessoa, mas aí explode, ela larga tudo e sai da igreja. Mas olha, o caminho para quem peca é o arrependimento contínuo. Esse é o caminho bíblico, tá certo? Tem até uma passagem aqui, Lucas 22, eu acho que, não sei se é do filho pródigo, mas se não for, o do filho pródigo também caberia, que o filho pródigo lá no lamaçal, todo estourado, o que ele faz? Se arrepende, né? E volta. Não, esse aqui é de Pedro. Está escrito assim, Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Tá certo? Essa é a minha tradução. Eu tenho que comprar outra Bíblia, meus irmãos. Eu não gosto dessa versão que eu tô. Mas é porque eu gosto de a Bíblia fininha assim, e quando eu fui comprar, eu não achei, só achei essa. Mas eu não gosto, vou registrar aqui publicamente, não vou falar qual é, para também não agir contra uma versão bíblica, porque você tem que ter várias, né? Tem que ter várias, nada contra, de modo geral, mas eu não gosto dessa versão. Por quê? Se você notar aqui, ele omitiu a palavra arrepender. Poxa vida, uma palavra tão preciosa, tão cara, que está no grego, né? Metanoia, né? Tá aqui, é importante. E aí o texto fala assim: eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, e você, quando se arrepender, a palavra arrepender é crucial aqui. Ela traz o significado. Voltar-se para mim é muito vago, esvazia. O que é voltar-se para mim? Né? Ela pode até dar a ideia de arrependimento, mas ela é muito vaga. Voltasse para mim quando, sei lá, for me visitar, quando virar de um lado para o outro, para me enxergar, quando. Enfim. Não sei. Só sei que eu não gosto.
Não sei nem exemplificar o meu desgosto aqui, mas faltou a palavra arrependimento. Não pode tirar a palavra arrependimento. Arrependimento, fé, justificação, santificação, glorificação. Essas palavras não pode tirar da Bíblia. A gente vai, daqui a pouco a gente esvazia. Tá certo? Não pode, não pode. É crucial, enfim. Mas o texto diz aqui, Simão, então, eu orei por você. E você, quando se arrepender, fortaleça os seus irmãos. Certo? Então, você, quando se arrepender, fortaleça os seus irmãos. Essa é a ideia aqui. Então, a ideia do arrependimento, né? Você vê que Simão aqui não, ainda estava faltando um negócio aqui interessante, que é o arrependimento, né? Andando com Cristo já há algum tempo e ainda faltava o arrependimento aqui. Tá certo? Aí tem um determinado dificuldade. Ok? Aqui, ó, tô vendo outra versão. Aqui, ao invés de quando voltar para mim, tá escrito quando te converteres. Aí já é melhor, né? Conversão, não é isso? Que dá a ideia de arrependimento, né? Epistrefo no grego, tá bom? Então, converteres. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou dar até uma dica de Bíblia aqui, gratuita, muito boa, tá? Para vocês. Não sei se vocês já conhecem. Essa Bíblia é The Word, tá bom? Então tem vários módulos gratuitos. Você pode, de Bíblias aqui, ó, várias versões. Você pode instalar essa JFA, não é isso? João Ferreira de Almeida. Revista atualizada. E esse mais aqui é mais o Strong, que é o dicionário, né, de Strong, que tem o grego das palavras, né? Então, por exemplo, aqui, ó, te converteres, está no lugar de... E você, quando voltar para mim, fica muito líquido isso, tá bom? Tirou uma palavra importante. Eu pensava que era o arrepender. Deixa eu ver em outra tradução depois. Mas aqui, aí você clica aqui, ele traz o grego já. Ó. Você clicar aqui, ele aparece o grego. Tá? Epistrefo, tá? Retornar para, fazer retornar, voltar, ao amor e obediência de Deus, ao amor pelas crianças, tem vários significados aí, tá bom? Mas essa ideia aqui, esse retorno é de arrependimento mesmo, a ideia é de arrependimento, tá? Retornar para o louvor do verdadeiro Deus, tá certo? Vamos ver, aí você pode, tem várias outras traduções aqui, revista e corrigida, vamos ver, o 32, converteres também, agora a NVI, tá, converteres também, né, converter, agora as mais moderninhas aí, cadê? Bíblia Viva, cadê o 32? Portanto, quando você tiver se arrependido, olha, rapaz, a Bíblia Viva tá arrependido e voltada, gostei, ó. Até uma tradução mais popular ficou bom aqui, ó, arrependido e voltado para mim. Tem o que mais aqui, tradução brasileira. Enfim, você pode olhar vários. Mensagem, essa é uma das mais problemáticas, mas vamos ver o que ele colocou aqui. Não tem o versículo 32. Aliás, estão 31 e 32 junto aqui. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas eu orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por uma provação, pense em seus companheiros e fortaleça. Isso aqui ficou pior ainda. Ó. Você vê, desagou de fato. Não desanime nem desista. É uma coisa bem já motivacional, né? Não desanime, não desista, vai para frente. Mas o texto está falando
quando você se converter, não é isso? Não é isso? Então você vai e fortalece os outros. Esvaziou a ideia aí original. Mas enfim, só uma ilustração aqui de como é que se faz uma análise, tá? Você precisa trabalhar de fato para você ter precisão aí em vários textos aí. É interessante isso, importante. Voltar aqui para a gente finalizar. Tá certo? Então, o caminho, quando se peca, é se arrepender. Sempre a gente tem que bater nessa tecla. E o crente de verdade vai fazer isso. Aí, quem também não é cristão, paciência, né? E vai fazer o que dá no telha, né? Vai fazer o que dá na cabeça, né? Vai enlouquecer de vez. Vamos avançar aqui, ó. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica pela qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e autoaborrecimento, orando por perdão e pela força da graça, com o propósito e esforço por suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Olha que coisa bonita. Isso aqui é coisa para crente mesmo, tá, irmãos? Para crente. Tá certo? Como a gente comentou, é uma graça evangélica, é uma graça, é dada por Deus, não é mérito humano, o arrependimento de fato. A pessoa sendo pelo Espírito feita sensível, porque muitos são insensíveis aos múltiplos males do seu pecado. A pessoa torna-se sensível, ela vê que aquilo não presta, que é ruim. Ela torna-se sensível, não é isso? E pela fé em Cristo, o que ela vai fazer? Como eu falei, sempre envolve humilhação mesmo. Você vai se considerar errado, corrupto, falho, pecador, triturado, massacrado, foi vencido pela sua natureza, e você vai ter que confiar no Senhor. Você vai ter tristeza segundo Deus. Não é possível um cristão viver pecando e achar que está tudo normal. Se não houver tristeza segundo Deus, é a operação do arrependimento. Você vai ter ódio ao pecado, não é uma coisa simplesmente saborosa que você vai, quando está operando no arrependimento, você vai ter ódio ao pecado e autoaborrecimento por não vencer completamente, rapidamente, como você deseja, mas você vai ter um aborrecimento dessa condição. E aí você vai orar por perdão e por força da graça de Deus, com propósito, com esforço, tá bom? Não é uma coisa barrela, secular, boba, indiferente. Você vai se livrar desse veneno no corpo, você vai procurar a todo custo, você vai odiar, você vai se aborrecer por causa disso, você vai clamar, você vai suplicar, você vai se prostrar, clamar a Deus com propósito, com esforço, com muita garra para se ver livre dessa desgrama que aflige, que encarnou na sua vida. E você vai orar por suprimentos do Espírito. Você não vai orar para, ou lutar com suas forças. Você vai orar por suprimento do Espírito Santo. Você não vai fazer uma lista de 10 coisas. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, etc. Você pode até tentar se policiar e evitar o mal, é claro. Mas não são essas coisas que vai te dar vitória. Não são leis, não é mandamentos, não é a carne, não é por fora. Você vai lutar, orar para que o Espírito te dê suprimento para vencer isso. Tá certo? E é claro que aí, quando vem de dentro para fora, aí você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro. Agora, você pegar uma lista de coisas e tentar de fora para dentro, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, isso vai mudar minha vida? Furou. Tá furado, entendeu? Certo? O cara que vai largar a droga, primeira coisa, eu vou deixar de me drogar hoje, amanhã enfim. E eu não vou mais para esse lugar, para esse outro, eu vou me afastar desse amigo, desse outro, e faz uma lista de coisas. Primeiro que ele não vai conseguir cumprir isso. Ele vai fazer uma lista e ele não vai conseguir. Depois, mesmo que ele consiga, essas coisas não vai purificar ele internamente, completamente. Ele tem que extinguir o vício de dentro para fora. Extinguir o vício, trabalhar satisfação pessoal sem aquela outra coisa, principalmente na perspectiva cristã, né?
a entrega ao Senhor, ao Espírito Santo, para vencer, para tirar das amarras do vício, do pecado, da morte. Depois é que ele consegue evitar amizades, largar fisicamente consumos e assim sucessivamente. Então é uma coisa que vem de dentro para fora, tá? E suplicando isso para andar de Deus, para andar nos caminhos de Deus, né? Agradando-lhe em todas as coisas. Deixa eu avançar aqui, que eu quero terminar esse capítulo hoje. 4. Como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte e as ações do mesmo, por isso é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados particulares e conhecidos individualmente. Particulares e conhecidos individualmente, tá bom? E aqui é uma coisa que a gente já comentou, né? O arrependimento, agora, num sentido, ele deve continuar em todos os cursos. Tem um arrependimento crucial ligado à salvação, mas tem o arrependimento contínuo em nossas vidas. Por causa do corpo da morte, por causa da nossa natureza pecaminosa, e assim sucessivamente. Então, é necessário o arrependimento contínuo, orações contínuas de arrependimento. Se você acha que não tem motivo para orar, comece a anotar no caderno a quantidade de pecados que você tem durante o dia, no falar, no agir, no pensar, no sentir. Anota esse tanto de pecado. Olhou um olhar impuro, até numa TV, no outdoor, sei lá, uma briga, uma ira, uma mentirinha, mentirinha entre aspas, né? Sei lá, uma ofensa, um deixar de orar e prestar culto a Deus já é um pecado também. E outras coisas, vai anotando. No final do dia, você vai ter no trânsito, o que está no seu coração e o que às vezes até é expresso também, explode na prática, no seu trabalho, os negócios que você anda fazendo, no seu trabalho, os relacionamentos, as conversas, a omissão. A gente falha muito porque a gente não considera, às vezes, pecado de omissão. A Bíblia diz que se você sabe o que é certo para fazer e você não faz o que é certo, você é pecador também. Então tem pecado de omissão. Quantos pecados a gente não deve praticar também por dia por se omitir e não fazer o que é certo? Então, omitir-se também é um pecado. Entendeu? O pecado por não a vida comum da igreja, por não cuidar do nosso irmão, por não interceder. A Bíblia fala cuidar um dos outros, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, levar os fardos uns dos outros. Tudo isso é pecado, meus irmãos. Se a gente não fizer, é pecado. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, isso é mandamento. Se eu não tenho uma vida alegre, não estou falando aquela bobo da corte, mas alegre no seu contexto e satisfeito em Deus, há um pecado, de alguma maneira eu estou falhando. Honra pai e mãe, tenho honrado meus pais, minha mãe, honrar os mais velhos, obedecer às autoridades. Eu parar com um carro e ultrapassar e parar em cima de uma faixa de pedestre, para vocês terem uma ideia, isso é pecado. Além de ser uma transgressão legal, não é isso? De trânsito, uma falha de trânsito, é pecado, porque eu estou deixando de honrar as autoridades em coisas legítimas, que são bem para a proteção do homem, e eu estou negligenciando. Estou andando com a velocidade mais alta, estou furando sinal vermelho, estou fazendo isso e aquilo. Certo? No meu trabalho, estou prevaricando, estou rendendo, estou produzindo o máximo. No meu lar, nas minhas coisas, como homem e mulher, estou trabalhando no meu lar adequadamente. Eu, como homem, estou cuidando do meu lar, zelando, ensinando a minha esposa, meus filhos, fazendo o discipulado, o culto doméstico, cuidando, quase aquela visão de Jó, que está cuidando da família, que oferecendo sacrifícios pela família e cuidando. O homem cristão também tem que estar cuidando, tem que estar ali atento. Estou tendo essa disposição espiritual pela minha família. A mulher está sendo uma mulher bíblica, trata bem o marido e os filhos, cuida bem da casa, do lar.
Certo? Então, tem uma série de fatores que às vezes a gente passa batido, mas a gente está pecando continuamente, está pecando nossos comentários, às vezes, pela vida do outro, a fofoca, não sei o quê. Enfim, se a gente ficar falando, a gente pode ficar pensando em situações que elas se multiplicam aí, né? Elas se multiplicam situações de potencialidade de pecado. Isso eu estou falando coisas brandas, sem entrar nas listas, né, de vícios e de dificuldades maiores, não é isso? Por exemplo, Gálatas diz lá as obras da carne, o fruto do Espírito, né? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Você tem inimizades? Você anda com inimizades por aí? Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, só uma breve lista, né? Romanos, capítulo 1, também fala de, como eu falei, eu só peguei o mais brando, né? Mas tem coisa mais pesada, que Romanos, capítulo 1, também tem uma lista aqui, que Deus me livre. Aqui, ó. Cadê aqui? Romanos 1,18 em seguida. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade de Deus. Versículo agora 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até mesmo as mulheres trocaram o uso natural das suas relações íntimas contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Misericórdia, né? Então, não que a gente esteja atolado nisso, mas a gente está mostrando o contexto e todas as pressões e tentações que nos cercam. Tá bom? Tem mais ainda, tem mais ainda. 1 Timóteo capítulo... 1 Timóteo capítulo... Espera só um pouquinho aqui. Eu acho que é 2 Timóteo capítulo 3. É isso. Os males e as corrupção dos últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Então, essas coisas são elementos que a gente toda hora tem que estar se policiando, meus irmãos. Será que eu não sou egoísta? Será que eu não tenho sido avarento? Será que eu não tenho sido orgulhoso, arrogante, blasfemador, ímpio, sem afeição natural, implacáveis, sem domínio de si? Então, enfim.
Certo? Então, o arrependimento deve continuar. Se você, diante dessas listas todas, não tem nenhum problema, nenhum pecado, maravilha. Mas você vai ter algum também, mesmo assim você precisa se arrepender continuamente. Tal é a provisão que Deus tem feito por Cristo no pacto da graça para a preservação dos crentes para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, contudo não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem, o que torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Então, isso aqui é uma provisão feita por Deus, glória a Deus, tá certo? Para conduzir, continuar conduzindo. O cristão é salvo, mas essa salvação ela tem uma condução, né? Ela tem uma condução e o Senhor está trabalhando para que não se perca, tá bom? E dentro dessa condução e desses elementos mediante os quais Deus está conduzindo a pessoa para permanecer na salvação, um desses elementos é ela estar se arrependendo sempre, porque se ela não se arrepender, de fato, em tese, teria o desvio, o cair e etc. E o perder a salvação. Mas Deus trabalha nisso e usa o arrependimento também, né? Então, para o que esse arrependimento? Né? Para a preservação dos crentes para a salvação. Vai preservando você para que você continue sendo salvo. Você vai continuar no caminho da salvação, também por causa do arrependimento. E aqui é uma coisa interessante. Não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Todos os pecados. Uma mentirinha é uma transgressão da lei de Deus, e quem transgride um aspecto da lei de Deus transgrediu a lei inteira e é digno de condenação. Então não há pecado minúsculo que não exija condenação. Tá certo? Todos eles, espiritualmente falando, eles merecem uma condenação sumária e perfeita de Deus. Mas não há pecado tão grande que possa resistir quando a pessoa se arrepende. Trazer condenação, não é isso? Mesmo havendo o arrependimento, não importa o tamanho do pecado. Houve arrependimento, então há o conserto para isso. Por isso é necessário constantemente a pregação sobre o arrependimento, e para os crentes também, quando pecarem, se arrependam. Não é sair da igreja, não é ficar carrancudo, não é jogar tudo para o ar, não é explodir tudo. O caminho é arrependei-vos. Não há pecado tão grande que possa trazer condenação, mesmo para quem se arrepende. Não existe esse pecado que não seja, a não ser um caso que Jesus falou, um caso de exceção, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único caso que não tem perdão, mas esse caso é justamente o caso em que a pessoa não se arrepende. Então está fora da construção lógica aqui da nossa palavra, né? Da nossa frase. A frase aqui é que não tem pecado tão grande que não possa ser perdoado para aqueles que se arrependem, em outras palavras, né? Ou seja, contudo, não há pecado tão grande que possa condenar mesmo a pessoa se arrependendo. Não existe. Agora, o que é a blasfêmia do Espírito Santo? A pessoa não se arrepende. Né? Então, se não se arrepende, então, sem arrependimento também não há perdão de pecado nenhum. Então, também não há como ser perdoado algum pecado sem arrependimento. E, de fato, a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso. Não há arrependimento, né? É uma condição até delicada definir bem essa blasfêmia contra o Espírito Santo, mas, basicamente, tem duas vertentes muito interessantes. Uma delas é uma renúncia final, né? Um bloqueio, um bloqueio acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Acerca da rejeição das coisas de Deus, a rejeição da mensagem, a rejeição ali recalcitrante, inquestionável. Não se dá espaço e fechou-se a questão.
Não é isso? Então, isso é uma blasfêmia, um aspecto da blasfêmia do Espírito Santo. É, de fato, não considerar, não querer, não saber, e uma rejeição extrema, abjeta e final de qualquer questão espiritual. Certo? Tipo o ateu, quando você vai conversar com um ateu, que ele debocha, ri, e não há nenhuma, né, a mensagem não causa mais nenhum impacto e de imediato já é descartada. Então é essa a ideia. Mas também, aliado a isso, e é claro, quando você tem essa blasfêmia, essa rejeição, o outro aspecto da blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir as obras de Deus ao diabo, não é isso? Ou agir com zombaria, que esse foi o contexto de Cristo, né? Que as pessoas chamavam de Beelzebul, etc. Então, atribuíam obra de Deus ao diabo. Ou seja, intrinsecamente, é você não aceitar, né? Eles não aceitavam, não aceitavam, não aceitavam, não é isso? Então, não aceitação final do evangelho. E aí o outro aspecto é meio que uma consequência, né? É meio que consequência. Né? Então, como você não aceita, aí você começa a ridicularizar, você começa a zombar, aí vem ridicularizar, zombar, e começa a atribuir a obra de Deus, a obra de Deus, a qualquer coisa, inclusive ao diabo. Certo? Então você não aceita e você começa a ridicularizar, zombar, e dentro disso, desse aspecto, tá o aspecto de você atribuir até mesmo ao diabo a coisa do gênero, né? Ao diabo, você não aceita e você vai começar até blasfemar de Deus, tá bom? A blasfêmia tem a ver com isso, com zombar, ridicularizar. Então, quando você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo, você está blasfemando contra Deus, tá bom? Então, é essa a ideia mais ampla da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, isso aqui não tem perdão. Não tem perdão por quê? Porque não há aceitação final do evangelho. E, em consequência, a pessoa ridiculariza, zomba, atribui a obra de Deus ao diabo ou a qualquer outra coisa. E fecha a porta, né? Entre aspas, né? Fecha a porta aí da salvação. Então, isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Jesus comentou sobre ela, o apóstolo João, também, em 1 João, nas cartas de João, né? Lá no final ele também comenta pecado para a morte, coisa do tipo. Então tem a ver com essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, então foi essa aula. Deixa eu parar a gravação aqui. Pronto.